começar aí pelo Dakar. Dakar que ontem teve uma notícia meio ruim, né, Luiz? Mas coisa que já é meio que costumeira nas provas do Dakar, né? Isso mesmo. Ontem foi confirmada a morte do piloto espanhol Carlos Falcón, piloto das motos. Como é o nome dele? Carlos Falcón. Falcón, tá bom. É que é Carles, porque acho que é tirado da Catalunha. Do catalão, né? É isso. Exatamente. Não, mas eu tava pecado de sobrenome, eu não tava nem olhando o nome dele. O Armand Monleon, o navegador do Lucas Moraes, também, ele não é espanhol, ele também é catalão, no caso. Não, mas o cara que é catalão, ele é espanhol. A Catalunha não é vai entrar numa treta aí. Então, prossiga, Luiz, por favor. Vamos lá. Segue, Seus Plau. Então, vamos lá. Continuando aqui sobre o assunto, né? Tivemos a morte do Carlos Falcón. Ontem ele sofreu um acidente na segunda etapa. Quero lembrar a vocês que o traçado das primeiras especiais era muito difícil, num terreno extremamente rochoso, montanhoso e vulcânico. Então, muitas vítimas foram feitas nos primeiros dias do Dakar, principalmente os pilotos das motos. A gente cita aqui o também espanhol Tocha Schreiner e o Sebastian Biller, além do Joaquim Rodrigues, piloto português, que foram vítimas aí das motos, fora outros tantos que caíram, como foi o caso do Falcón, que padeceu durante alguns dias daí no hospital e veio a falecer ontem. Como você falou, Pedrão, essa história de morte no Dakar é uma coisa que, assim, a gente não quer que aconteça, mas diante de uma competição como o Rally Dakar, não nos surpreende. A última moto de piloto havia sido em 2020, do Speed Gonçalves, o piloto português Paulo Speed Gonçalves, que também era piloto de moto e que, inclusive, foi campeão no Rally dos Sertões, tinha sido a última vítima até então, e ontem tivemos essa perda desse piloto espanhol, tristemente. Mas, voltando às competições, essa reta final promete muito, porque o Yazda Al-Haj e o Timo Gottschalk, que vinham liderando constantemente, tiveram uma capotada que destruiu a Toyota Hilux deles e, consequentemente, a liderança que vinha oscilando voltou para as mãos de Carlos Sainz, pai, vale lembrar, e Lucas Cruz, que abriram aí freneticamente na liderança da geral. Outra perda, vamos dizer assim, foi a do Nasser Al-Attiyah, atual bicampeão, que enfrentou quebra de suspensão, quebra de cubo de roda e problemas no motor, e já não tem mais nenhuma chance de brigar por aquele que seria o seu tricampeonato consecutivo. Então a disputa oficialmente está entre duas lendas do WRC e, olhe só, dois ex-companheiros da Citroën no WRC. Estou falando do Carlos Sainz e do Sebastian Loeb. Resta saber se o Loeb vai, enfim, desencantar. Ele foi vice em 2022 e 2023 e em 2024, ao que está se desenhando, vai ser o tri-vice-campeonato dele. Podemos dizer que ele vai pedir o hino do Vasco no Fantástico, né? Já que são 3 vices consecutivos, mas muita coisa há de acontecer. Sobre essa coisa do hino do Vasco, vocês não vão levantar o dedo em respeito à audiência, viu? Me vem com... toma no rabo. O Arcúria é vascaíno, né? Ô, caralho. Você acha? Mas voltando. E em relação ao Lucas Moraes, ele que tem sido um guerreiro nesse rally, se tornou o primeiro brasileiro a ganhar uma especial na história, teve capotamento, a equipe conseguiu consertar a Toyota Hilux e voltou a brigar pela liderança nas especiais, porque na geral ele se mantém num terceiro lugar muito sólido, muito consistente. Podemos dizer que a essa altura do campeonato, só se acontecer uma hecatombe nuclear que vai fazer com que o Moraes venha à liderança. Mas isso não tira o mérito, pelo contrário.
do terceiro lugar, que está sendo uma posição assim completamente louvável, dado o trabalho deles. E o Lucas Moraes, que nesse momento é o capitão, vamos dizer assim, da Toyota Gazoo Racing no Dakar, como foi apontado pelo jornal L'Equipe da França na edição dessa segunda-feira, que ele citou que o Lucas Moraes lidera esse contingente jovem. Para ter uma noção, eles não citaram nem o Giniel de Villers, que também é piloto da Toyota Gazoo Racing e foi campeão do Dakar na primeira edição aqui na América do Sul em 2009, para se ver como está a moral do brasileiro com eles. Também tivemos a perda do Marcelo Medeiros, que vinha brigando pela vitória nos quadriciclos. Ele teve uma queda e, consequentemente, uma lesão torácica que inviabiliza aí a continuidade dele. Desse modo, a vitória da categoria está praticamente encaminhada para o Alexander Giroux. E nos caminhões, meus amigos, é a categoria que eu mais estou ansioso para ver, porque a Tatra pode quebrar o jejum de 23 anos sem títulos no Dakar. A Tatra é a segunda montadora, uma montadora tcheca de caminhões e carros também, porque já fizeram carros, mas atualmente estão concentrados em caminhões. É a segunda montadora que mais ganhou o Rally Dakar, só perdendo para a Kamaz. Desde 2022, quando teve... Desde 2023, melhor dizendo, porque em 2022 eles disputaram, quando teve toda aquela coisa da Rússia e Ucrânia, a Kamaz foi proibida de participar do Dakar. Ano passado tivemos a vitória da Iveco, e esse ano estava se encaminhando para mais uma vitória da Iveco. Ela eventualmente conquistaria seu quarto título e se igualaria à italiana Perlini como a quarta maior vencedora da história do Dakar nos caminhões. Mas os tchecos, liderados por um sujeito chamado Ales Loprais, que só é filho do Karel Loprais, que foi campeão com a Tatra nos anos 90 e foi o capitão do último título em 2001. Graças a esse contingente da Tatra e essa liderança do Ales Loprais, eles estão liderando essa edição e, ao que tudo indica, vão sair aí campeões do Dakar 2024. Temos só mais 3 dias. Amanhã a especial será toda em Aulula e depois de Aulula a caravana vai para Iambu e em Iambu será o encerramento do Dakar 2024. Iambu e a Lula, tá certo. Natan. Para falar, então, começar aqui no Marcelo Medeiros. É uma grande pena para a gente, porque ele tinha começado tão bem, vencido um pouco na primeira semana da competição, agora estava brigando também pela essa vitória, estava no top 3, estava em terceiro lugar, e aí aconteceu essa queda, mas também estava muito difícil, né, Pedrão? O terreno, a gente viu que estava tão difícil quanto foi nas primeiras semanas, quanto foi no primeiro dia. A gente teve muitas pedras e dificultou muito, principalmente aí para o pessoal que corre vamos dizer, máquinas sem terem lataria. Então vamos colocar aqui as motos e os quadriciclos sofreram nesse tipo de terreno mais do que todo mundo. É uma pena a perda do piloto da moto. A gente lembra que o Dakar é um rally é o maior rally, mas é o mais perigoso do mundo. Não dá para escapar dele muitas vezes. A gente lembra que não só na edição da África, mas também na América do Sul a gente teve várias perdas, inclusive pilotos de motos morreram nesse Dakar na América do Sul. Eu lembro de um piloto que estava na edição de 2010, se eu não me engano, morreu no segundo dia logo, segundo dia. Então, você falar de moto, para mim é o rally mais perigoso que tem, porque você está ali sozinho, sem muita proteção, o para-choque, vamos dizer, você. Então, se você cai, é um grande problema. São corajosos de verdade, todos de moto, que estão encarando isso aí. Pelo menos não tem mina mais para explodir, né? Verdade. Eu ia complementar o que o Natan falou, dizendo o seguinte, que uma sugestão que seria boa para o ASO no ano que vem, o ASO é o órgão responsável pelo Dakar, seria fazer um estudo mais detalhado do terreno em que está sendo realizado. Eu falo isso especificamente desse ano porque os 2 primeiros dias, que foram os dias que mais aconteceram as quedas de motos, foram
em terrenos de dificílimo acesso e repletos de pontos cegos. Tanto é que já foi falado que a causa da morte do Carlos Falcon foi a demora no socorro. Então, isso é algo que os organizadores precisam ver para as futuras edições. Aliás, a demora no socorro também foi a causa da morte do Speed Gonçalves em 2020. Então, mas aí liga lá e dá uma ideia para eles. Eu também não sei como resolve isso, porque o acesso é muito difícil do rally. Isso em qualquer rally, em qualquer lugar do mundo. Eu sei que temos helicóptero, a gente tem outros tipos de tecnologia que pode ajudar, mas isso tem que ser um trabalho bem estudado, não é só falar, ó, precisa há 40 anos, né, gente? Sim, sem dúvida. Rodrigo? Pois é. O Rally, o Dakar já foi mais perigoso, como a gente comentou aqui, né? A gente tinha uma média muito maior de mortes, infelizmente, né? Nos primeiros anos. Até o criador, infelizmente, faleceu no Dakar, né? Que era o Thierry Sabine, morreu num acidente de helicóptero, numa tempestade de areia, né? Indo resgatar um outro competidor, se não me engano. Mas o Carles Falcon é um daqueles abnegados, né? 45 anos, ele que criou a equipe dele, né? Ele que fundou a equipe dele, montou todo o esquema. Um cara apaixonado por motos, né? Me lembra muito os esquemas que o Kleber Kohlberg e o André Azevedo fizeram no começo, né? Quando eles foram os pioneiros, né? Brasileiros no Dakar e foram de moto competir, enfim, com pouco recurso, montando, né? A equipe eles ali por eles próprios, né? Numa época que se navegava por pergaminho, né? Não tinha GPS, não tinha, né, navegação eletrônica, né? Era ali no mapa, né? Girando ali em cima da moto, enfim. E esse terreno, né? Inicial aí dos primeiros estágios do rally, com o complicômetro, né? Que o cara tá ainda no começo do rally, tá ainda se aquecendo ali, eventualmente, né? No começo, enfim, ainda não tá com a pegada do rally em si ali, né? E aí já ter essas dificuldades realmente para moto, para quadriciclo é muito complicado, né? Tá muito interessante essa briga entre Loeb e Carlos Sainz, né? E eu particularmente estou torcendo pro Loeb, né? Gostaria de ver ele vencer um Dakar aí, seria interessante, né? Para um octacampeão do WRC. Mas essa briga vai bem, tem um pouco mais de 1.000 quilômetros nesses 3 dias restantes aí, de especiais, né? Todos os parabéns para o Lucas Moraes, que está super bem, né? Como o Luiz falou, teve acidente, mas tá aí perseverante, está insistente, né? Não se deixou abalar aí pelos problemas e está indo muito bem, né? Então, eu acho que acabando sexta-feira aí, a gente vai ter um bom resultado. Eu acredito que o Lucas Moraes chegue em terceiro, vai para esse pódio aí, na categoria dos carros, e um excelente resultado aqui para o Brasil, o que mostra que a gente, com os nossos sertões, com o nosso rally aqui, cada vez mais preparando pilotos para disputar os mundiais. E aí, o questionamento que eu faço, Carelli, é o seguinte: o que vale mais a pena torcer? Pro Loeb desencantar e conquistar, se tornar o terceiro ex-piloto do WRC a ser campeão do Dakar, ao lado do próprio Sainz ou do Ari Vatanen, ou torcer para a Audi ganhar nessa despedida, porque depois de 2 tentativas malfadadas esse ano, eles estão com a faca entre os dentes para realizar esse tão sonhado sonho de ganhar o Dakar. Tão sonhado sonho, tá certo. Vamos pro próximo, Luiz. Jeff, vai, fala você do Dakar um pouco. Luiz já falou demais do Dakar. Calma. Eu falo tanto do Dakar. Luiz. Rapidinho, eu preciso contar essa história. Quem assistiu sexta, o Área de Box, vai se lembrar que eu fiquei tão animado falando do Dakar que eu dei vários murros aqui na minha cadeira. Resultado, no sábado, essa parte aqui do meu braço estava completamente preta. É o alborguete do automobilismo. Meu Deus. O alborguete é o Jeff. Lá vem. Eu sabia. Lá vem. E eu tô fazendo isso de novo. E por favor, Jeff, quer fazer a piada nos teus vídeos? Não tem problema, meu amigo. Desde que as pessoas tenham referência.
Porque o povo não entende as suas piadas. As suas piadas é muito regional, meu amigo. Nunca mais reclamem de mim. Eu vou trazer informação aqui. O Instagram do Dakar atualizou há poucos minutos. E o Luiz estava falando dos caminhões. Mudou! Tem gol. O Martin Matic. Olha, ele assumiu a liderança. Tá? O Alois Loprais aloprou. E ficou... Foi aloprado, no caso. Foi aloprado. E tem atualização também nos carros, né? Que, enfim, é o foco maior. A distância do Lucas Moraes é muito, tá? É muito. Mas diminuiu. O Lucas Moraes vem tirando, né? Só que, enfim, tem muito tempo. O Sebastian Loeb tem muito tempo, né, de vantagem. O Carlos Sainz, então, sumiu, né? O cara tá muito lá na frente. Então, assim, é só um hecatombe para dar bom pro Moraes, o que ele já tá fazendo algo incrível. O cara teve uma capotagem firme, deu ruim no carro, né? Enfim, deu trabalho, não foi aquela capotagem mais leve e acabou ficando para trás. O que ele tá fazendo é incrível. Eu só sei que, ó, tem um monte de gente lá com o negocinho na mão, né? Os caras do IEM ali do lado. Aí lá vem ele com geopolítica aí danou-se. Mas eu quero falar das motos, porque o Brabec tá na liderança. Eu sinto falta dos Benavides, dos irmãos Benavides, que eles ganharam alguns especiais. Os dois ganharam especiais, se eu não me engano. Só que eles não brigam pelo título, eles não brigam pelo geral. Mas não entendi, eles tiveram algum tipo de problema. É estranho não ver os Benavides brigando pela vitória, né, geral. E o Brabec vai para mais uma vitória, pelo visto. Também tem uma boa vantagem para o segundo colocado. É isso aí. Ricardo? Bom, eu não vou falar nada que esses caras estão formando tudo e eu não consigo muito acompanhar a Dakar, mas o Luiz falou um negócio que eu fiquei muito feliz de saber, que os caminhões Tatra estariam tantos anos sem títulos e estão disputando agora. Eu sou do tipo que acompanhava quando era Paris-Dakar e eles eram dominantes. Então, legal tá vendo os caminhões Tatra de novo. É a única coisa que eu vou falar a respeito, que realmente Dakar eu não acompanho muito. Ricardo entra, foi esse martelo aí, total aí. E o Martin Macique que pilota um Iveco, né? Ivecão bicudo. Não, o Martin Matic, ele é piloto da Praga. Praga, que é uma divisão da Tatra, Ah, tá certo, Praga. Tá certo. Sabe agora, confundiu os caminhões. Onde o senhor me disse que tem foice e martelo do seu país tcheco, filho? Tcheco! Não, agora, pô. Eu tô falando do passado, pô. Tcheco, a gente só lembra por causa da quinta série. Não vem que não tem. Dale tcheco, dale tcheco. Não, ele demorou um pouquinho pra processar, Podemos ir pro próximo assunto? Sim. Então vamos lá, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as nossas notificações e conheça também a Aroni Troféus. Você que precisa de troféus, placas, para fazer a sua premiação, a sua festa, entre em contato com a Aroni Troféus. Luiz,